Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre a última temporada de The Last Kingdom, o Último Reino. E sim, esse vídeo demorou para sair, para ser feito, em função do seguinte: a hora que eu percebi, eu não tinha lido os 2 livros da temporada 4 ainda. Então, ou pelo menos não me lembrava de ter lido o segundo livro, o que no caso seria o livro 8, mas só o livro 7. Então, eu tive de ler o livro 8 para poder entender melhor o contexto, o que se passava e coisa assim. Então, até por isso, a coisa demorou um pouco mais para sair. Porém, por outro lado, isso foi meio importante para poder compreender melhor o que se passava na história. E assim, parece que tá havendo uma gametronização do The Last Kingdom. Não sei se é o melhor termo possível, né? Mas parece estar havendo um sério processo de mudança na história. Porém, isso é uma coisa que eu achei interessante. A história está sendo modificada, mas a linha que ela segue está se mantendo a mesma. Isso eu achei interessante pra caramba. E é isso que eu vou explicar melhor neste vídeo. Primeira coisa, nos livros, que seriam equivalentes a essa temporada, acontecem coisas pra caramba. E provavelmente seria impossível resumi-las ali na série como tem de episódios. Porque, sim, o Uhtred vai pra Bebbanburg no começo. Sim, ele tem que tomar Bebbanburg. Sim, ele fracassa na tomada de Bebbanburg. Porém, não é um fracasso tão humilhante quanto o que ele teve lá na hora que ele teve que fugir, coisa assim, na série. Isso é bem diferente. Digamos que o Uhtred sai até com uma pequena vitória, embora não tenha conseguido tomar a fortaleza pra ele em si no começo. Mas ele sai com uma pequena vitória, digamos que ele captura o filho do primo dele e o leva como refém, e a esposa do primo dele também. Mata o tio dele. Não é o primo dele que mata o tio dele como na série. O primo dele chama Uhtred e não aquele nome zoado que eu nem lembro agora, sinceramente. Na série não é Uhtred. Então essa é a primeira grande mudança que ocorre na história. A segunda grande mudança é que o Rasten não traiu o Knut, ou o Sinut. Na verdade, o Rasten, ele tá até do lado dos nórdicos aí, ele não ajuda o Uhtred em nada. Só que o Uhtred percebe a armação por trás dele e por isso que o plano do Rasten para de funcionar. Mas na série, o Rasten claramente trai o Knut, enquanto no livro ele não faz nenhuma menção de que irá trair o Knut. Outra coisa que é importante mencionada de diferença aí dessa primeira parte, desse primeiro livro aí, é a Brida. A Brida realmente aparece mais pra frente, mas a Brida não deveria aparecer na 4ª temporada, uma vez que ela só aparece com menção no 7º e no 8º livro, mas ela não chega a aparecer diretamente. Lá pro 9º e pro 10º livro, sim, ela aparece. Mas esse envolvimento dela com o Knut, com o Sigtryggr, com todo o resto, isso é uma forçação para colocar o personagem em uso, provavelmente para evitar a criação de novos personagens e gastar com elenco e coisa assim, para dar uma vivência maior ao personagem, porque isso é uma coisa muito interessante, que também acontece com a Elswith. Ela também é forçada nessa 4ª temporada, porque ela só aparece como menção ao longo dos livros que a compõem. Então a série dá uma vivência muito maior aos personagens do que o livro em si. Bom, e aqui ainda estamos falando da primeira parte da 4ª temporada, porque ainda estamos falando do 7º livro. E no final dele, naquela grande batalha e coisa assim, que parece ser realmente bem traduzida na série, tem uma falha. O Uhtred luta contra o Knut e o mata. Porém, nesse processo, o Uhtred se fere gravemente. Tanto que ele começa o 8º livro inconsciente, aí depois ele passa por um estado de cama, assim. Aí só depois que ele se recupera mesmo. Coisa que é completamente cortada da série. Outra coisa também importante mencionar é que na série o Uhtred tem apenas um filho. No livro o Uhtred tem 2. Ele tem realmente um filho que virou padre, que depois ele até muda o nome de Uhtred pra Judas, do padre. E aí tem o filho dele que é o Uhtred mesmo, que era acho que Osbert, que era o segundo filho. Aí ele muda pra Uhtred porque o primeiro decepcionou ele. Isso não é mostrado. Imagino que talvez por economia de elenco e coisa do tipo. E esse Uhtred, segundo filho, tem um papel muito importante na história dessa temporada e da próxima também vai ter, ou deveria ter, pelo menos é o que ele tem nos livros, embora na série não retrate tão bem isso. Enquanto o que virou padre também tem sua importância. Teve principalmente no 9º e no 10º livro, que eu não sei como é que eles vão traduzir com apenas um filho lá existente. Agora falando do 8º livro e da segunda metade da temporada, que é quando eles estão discutindo o trono da Mércia. Primeira coisa, não tem influência direta do Eduardo, como tem na série. É meramente o Aethelhelm, ou Aethelhelm. Nem eu sei como ler isso direito, né? Eles falam Aethelhelm, né, na série. Mas é meramente influência dele nessa disputa do trono Mércio. O Eduardo em si não se envolve nela. Então, sim, não tem o Eduardo lá, o Alcester, depois o ataque ao Intercester e coisa assim. Não, isso foi invenção da série. E coisa que eu vou falar até mais pra frente, quando eu começar a falar do Sigtryggr, que eu vou explicar melhor o que tá se passando ali. Mas não, é meramente coisa do Aethelhelm, que se alia com o Eadwulf, só pra ele poder conseguir se livrar do filho do Eduardo, que não é descendente dele. Sim,
tem essa intriga, consome a maior parte do livro, porém tem a parte voltada pro Sigtryggr, que no caso no livro é descrito como primeiro uma busca do Uhtred pela espada do Sinut. E depois que ele conseguiu a espada do Sinut, para teoricamente se curar do ferimento que o deixava incapacitado, que ele descobre melhor quem é o Sigtryggr e coisa assim. E realmente, no final, o Sigtryggr se casa com a filha do Uhtred. Porém, na série, o Sigtryggr toma o Uhtred como refém e a filha dele como refém. No livro, é o contrário. O Sigtryggr que é tomado como refém quando ele tenta invadir Chester e acaba perdendo a batalha. Então, assim, na série, eles criaram toda uma condição para dizer que os nórdicos vão reivindicar o norte, a Nortúmbria e coisa assim, e assim poder criar um adiantamento para o conflito que está por vir. Porém, isso é coisa que só acontece no livro pra frente e criado pelo irmão do Sigtryggr, uma vez que o Sigtryggr, ele volta pra Irlanda ao perder a batalha pro Uhtred. Então, é meio que um adiantamento, que esse negócio de reivindicar a Nortúmbria como reino, porque realmente do nono livro pra frente, vai ter uma disputa pelo trono da Nortúmbria, o Sigtryggr vai fazer parte dela, o Uhtred vai se envolver na política da Nortúmbria, mas isso é coisa do nono livro pra frente, provavelmente seria coisa pra acontecer na quinta temporada. E o que eu prevejo é que a quinta temporada vai falar basicamente sobre isso, sobre a Nortúmbria e sobre a reconquista de Bebbanbury. Então acho que até por isso que eles deram essa adiantada, pra poder falar muito sobre a Nortúmbria e sobre a conquista, não falar quase nada sobre a Mercia e coisa assim, porque no começo do nono livro ainda fala bastante, lá sobre Chester e algum plano da Æthelflaed. Mas enfim, o que eu quis dizer desde o começo é isso. A direção que a série tá tomando é a direção que os livros indicam, porém a história em si tá sendo modificada, cortada, adiantada, intensificada, e realmente, para alguns que gostam da série e gostam de alguns personagens da série especificamente, é capaz que se lerem o livro acabem se decepcionando, porque alguns personagens são muito mais mortos no livro do que mortos sem o sentido, tem muito menos vivência que tem na série. Lógico que nem todos. Enfim, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like e até a próxima.